Zambelli, Jair Bolsonaro e agora Tarcísio. A fase difícil da extrema-direita. Veja na íntegra. A extrema-direita brasileira realmente está numa fase muito ruim, né? Agora é o Tarcísio de Freitas. Polícia Federal investiga a ligação de doadora de Tarcísio com lavagem de dinheiro do PCC. Bom, todo mundo se lembra, quando ele se elegeu governador de São Paulo, ele começou a campanha dele fazendo um ato que culminou num assassinato de uma pessoa em Paraisópolis, tudo para dizer que o Tarcísio estaria sendo ameaçado pelo PCC, né? É importante lembrar esse caso. Então, um jovem foi assassinado porque seria uma ação do PCC contra o Tarcísio, a polícia reagiu, etc. e tal, toda aquela armação que se viu, né? E esse caso ficou totalmente impune. Agora, o que está se descobrindo é que o Tarcísio, a campanha do Tarcísio, recebeu dinheiro de uma pecuarista, Daiane, que é acusada de lavar dinheiro da facção criminosa. Diga, Daiane. Não recebeu pouco dinheiro não, R$500 mil, aí um dos maiores doadores, né, da campanha do Tarcísio, apontada pela investigação da Polícia Federal num esquema de lavagem de dinheiro. E aí a Polícia Federal faz uma série de apontamentos dentro dessa investigação, dando conta de que a relação, né, dessa tal Maribel Schmitz envolve, além de lavagem do dinheiro ali com o tráfico, outros esquemas, né, de lavagem, né, passando inclusive por igreja, aquela igreja do Valdomiro também tinha ali algum nível de envolvimento. É importante lembrar esse ponto que o Léo trouxe aqui, desses envolvimentos com nomes do PCC, porque a campanha de 2022 foi muito marcada por uma tentativa da campanha do PL, do Tarcísio e do próprio Bolsonaro, de tentar associar a esquerda, o campo progressista, o próprio presidente Lula, com o PCC, né? Várias campanhas, chamadas de campanha, foram derrubadas no TRE justamente por conta dessa tentativa, dessa ilação feita durante toda a campanha. No entanto, quando a gente vai assistindo aí o transcorrer desses últimos anos, as citações e envolvimentos partem justamente desses setores da extrema-direita, né? O próprio candidato a prefeito aqui, eu esqueci o nome dele, o coach, também tinha dentro da sua... Pablo Marçal. É que eu tento esquecer nomes como esse, que a gente deve tirar um pouco da nossa rota, mas o Marçal era um desses nomes que tinha ali entre os seus personal trainers lá, um empresário, né, que fazia muita propaganda nas redes sociais vendendo a ideia de um corpo saudável, com exercícios e muita saúde, mas também era investigado por ser ter uma empresa, juntamente com outros familiares, que fornecia os insumos para a produção de entorpecentes para a facção criminosa aqui de São Paulo. Então, esse tipo de situação não é nova nesses setores, né? E é muitas vezes tratado como se fosse só uma investigação que não tivesse conclusão, que não tivesse elementos probatórios que conjugassem muito bem com as acusações. E esse caso aí do Tarcísio também vem no meio desse processo em que ele tem uma série de alianças que a gente acompanha aqui ao longo do tempo, sempre muito tratado pela imprensa com uma cortina de fumaça muito escura para que a gente não consiga ver esses níveis de relações. Ele já emitiu nota dizendo que não tem nenhuma relação com a doadora, né? É engraçado porque é uma das principais doadoras da campanha dele, que deu o maior volume de dinheiro. E esse dinheiro justamente advindo de operações como essas, né, de lavagem de dinheiro. É mais uma sinalização de como esses setores se articulam, né? Eles atacam acusando o outro campo adversário de ações que eles muitas vezes estão envolvidos e isso se demonstra nos processos que tem que responder depois. Eu resgatei essa notícia aqui do passado, né? A Polícia Federal apurando se Tarcísio de Freitas teve benefício eleitoral com versão de tiroteio em Paraisópolis, né? Foi um atentado forjado do PCC, né? Que resultou na morte de uma pessoa inocente, né, na campanha. Então tem esse esqueleto aí na campanha do Tarcísio recebendo grana do PCC, ou de uma lavadora de dinheiro. Diga lá, Kids. Você resgatou bem, Léo. Eu queria acrescentar aqui com um artigo do Joaquim de Carvalho, de 2023, que traz detalhes sobre as circunstâncias que envolveram o assassinato de Felipe Silva de Lima, de 29 anos, que foi esse homem morto durante a campanha eleitoral. A esposa dele, com quem ele teve 3 filhos, Ana Paula Batista de Oliveira, falou e disse que colegas dela, entre aspas, matéria do 247, artigo do Joaquim de Carvalho, tem pessoas que viram, colegas meus que viram e falaram que foi o agente do Tarcísio que atirou no Felipe a 50 metros dele. Ela se refere ao agente da Polícia Federal, Danilo Campetti, que aparece em imagens divulgadas no dia do episódio com arma na mão e distintivo da corporação. Isso gerou... As imagens foram suprimidas, né?
Esse foi um dos agentes na prisão do Lula também, ou quando o Lula saiu, quando foi visitar o neto, teve uma situação dessas. Isso, né? Exatamente, bem lembrado. Então tem muitos fatos que não foram devidamente elucidados. O inquérito da Polícia Civil do Estado de São Paulo foi arquivado, o Ministério Público do Estado de São Paulo concordou, porque, segundo as investigações, não teria sido possível identificar de onde partiu o tiro que matou essa pessoa lá em Paraisópolis. Então, veja, corroborando aqui com o que a Daiane falou, muitas vezes o fato de não ter sido elucidado esse crime, ter simplesmente varrido para debaixo do tapete das estatísticas da letalidade policial, etc., demonstra também, é um indicativo de que muitas vezes a extrema-direita acusa a esquerda de praticar crimes que ela própria pratica, né? Então, esse envolvimento com o PCC, vamos lembrar aqui também das acusações contra o presidente Lula de caráter racista, quando ele visitou comunidades no Rio de Janeiro, quando o presidente Lula utilizou um boné lá do CPX, que associaram isso a uma facção criminosa. E aí, quando você vai esmiuçando, quando você vai investigando, as ligações com o crime organizado aparecem não entre o campo da esquerda, mas entre os supostos acusadores. É aquela coisa, né? Se por trás de todo moralista, por trás de todo cara que tenta ser a palmatória moral da sociedade, sempre existe um canalha, um criminoso, uma pessoa que dissimula, que acusa os outros de crimes que ele próprio comete. Uma quadrilha composta por 13 pessoas, um desses componentes, chamado William Barilhagatti, preso em janeiro. Eles estavam tentando exportar 554 quilos de cocaína do porto de Paranaguá para Valência, Espanha. Na investigação, a Polícia Federal descobriu, tá, as relações dele com a senhora Maribel Golim. Vários negócios de lavagem, né? Com suspeita de lavagem, né? Venda de apartamento em Santo André por 3 milhões, que valeu 800 mil. Outro apartamento também com valores diferentes. Então, vários negócios envolvendo essa senhora e o marido dela também, porque tanto ela quanto o marido, né, fazem parte do grupo Golim, são pecuaristas, envolvidos em outros negócios escusos, como aquele caso da fazenda Boi Gordo, que ficou muito famosa por anunciar na novela da Globo. E eles compraram, esse grupo Golim comprou as fazendas do Boi Gordo, né? E nessa investigação, a Polícia Federal descobriu que, em nome da Maribel Golim, há 4 empresas que não têm nenhum funcionário. E que essas empresas, em apenas 2 anos, entre 2020 e 2022, movimentaram 1,4 bilhão em 2 anos, empresas sem funcionários. Ela só doou para o Tarcísio R$500 mil. O candidato é responsável pelas doações, sim. Vários candidatos já declararam: eu não aceito dinheiro de banqueiros. Então não é verdade que a cesta doadora da campanha era uma qualquer. Ela não doou R$1.000, ela doou R$500 mil. Portanto, e quem estava administrando a contabilidade é o cunhado dele. É o cunhado do Tarcísio, irmão da mulher dele. O candidato é responsável pelas doações, sim. Tem que averiguar de onde veio o dinheiro. Claro que eles têm que averiguar, e um dinheiro tão grande. Isso por quê? Porque é o seguinte: ninguém doa dinheiro à toa. Ou alguém acha que a pessoa doa dinheiro porque gosta do Tarcísio? O Tarcísio é um cara legal, beleza. Não. Os doadores do dinheiro querem um retorno. É evidente, né? Algum milionário joga dinheiro fora? Ele joga dinheiro para depois ter um retorno maior. Então não é uma coisa tão simples doar dinheiro para a campanha. Qual foi a contrapartida para essa mulher? Isso é gravíssimo. Isso é um caso gravíssimo. Porque envolve dinheiro, envolve bandidos. E uma quadrilha que exporta 500 quilos de cocaína não é pé de chinelo. Não é quadrilha de pé de chinelo. Nem essa mulher é uma pecuarista pé de chinelo. Essa investigação ainda está rolando. Ela, por enquanto, é suspeita. Inclusive, na investigação,
não é citada essa doação, mas foi descoberto que houve mesmo essa doação, ela é a sexta doadora da campanha, e isso evidentemente